A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida, chegando aí para você, meu querido, minha querida, pastora Cláudia aqui. Ouça, pratique a palavra, compartilhe, seja um missionário. A palavra de vida de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19, que diz assim: não apagueis o espírito. Em algumas versões de não extinguais o espírito. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina, nos mostra o Espírito Santo como um fogo que não deve se apagar dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e esse fogo, ele não pode se apagar. Nós temos que nutrir esse fogo, essas chamas, né, as lenhas, para que esse fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, seja constante em nós. Nós, na carne, nós não vamos vencer as batalhas que temos. Há uma luta diária dentro de nós, da carne e o espírito. E nosso espírito só vai vencer se ele estiver ligado ao Espírito Santo de Deus. A palavra vai nos dizer ali em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Falando sobre a lei do holocausto, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que ele está querendo dizer? Aqui a palavra do Senhor nos ensina, né? Moisés, aqui nas leis, ele vai nos ensinar pelo Espírito Santo que todos os dias os sacerdotes deviam tirar as cinzas do altar e repor a lenha. Todas as manhãs, então, os sacerdotes iam lá, limpavam o altar, tiravam as cinzas do fogo do dia anterior, do que sobrou das lenhas, limpava aquelas cinzas e colocava ali novas lenhas para que o fogo novamente pudesse, né, pegar. Havia sempre uma oferta sendo consumida para simbolizar a comunhão sem fim entre o povo e o seu Deus, e o nosso Deus. O fogo nunca se apagava, porque representava a presença constante de Deus. Interessante que Levítico 9:24 diz que o fogo do altar do holocausto foi acendido pelo próprio Deus. Deus, né, teve origem divina. Deus foi quem acendeu o fogo. Lembra de Elias, quando ele reparou o altar, consertou o altar e colocou novas lenhas ali, ele jogou até água. E o próprio Deus, depois que ele orou, o próprio Deus mandou fogo. Então, quando nós temos o nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo, alma e espírito em santidade, nos afastando do pecado, que tão de perto tem nos rodeado, escolhendo viver para Deus. O que é santidade? Viver de maneira separada para Deus. Se eu e você temos uma decisão, tomamos a decisão de viver todos os dias, né, a melhor vida para Deus, agradando em tudo, procurando andar na maneira como Ele deseja, né, na prática da palavra, no abandono do pecado, uma vida de oração diária, leitura da palavra, de fé, né, nos enchendo do Espírito, do fogo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, amor, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né, benignidade, longanimidade, que é uma paciência longa, né, perseverança. Então, se nós procurarmos viver da maneira correta com o Senhor, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não se apagava, né? Porque representava exatamente isso, a santidade do povo, né? A preparação do povo, a busca do povo e a presença de Deus. Então, aqui no Novo Testamento não é diferente. O que lemos aqui em Tessalonicenses, né? O Senhor aqui falando para nós claramente: o fogo arderá continuamente. Aqui no Tessalonicenses 5,19, perdão, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, ele não pode ser apagado. E se você começar pelo versículo 12, vai dizer assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam, para nós darmos ouvido àqueles que pregam a palavra e estão sobre nós. E que os tenhais com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aqui ele está começando a dizer as lenhas
que nós temos que pôr no altar para não se apagar o fogo e não se apagar o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Nós venhamos considerar nossos líderes espirituais, devemos viver em paz também com nossos irmãos e uns com os outros, até dentro da nossa própria casa, exortando também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, tendo paciência, com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Não vamos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Pelo contrário, segui sempre o bem para com todos. Regozijai-vos sempre. Ou seja, buscar, essa alegria baseada na confiança em Deus, não nas circunstâncias. Isso tudo é lenha. Lenha que você vai colocar. Tira as cinzas. O que são as cinzas? As cinzas vamos colocar as cinzas, o ódio, a mágoa, a falta de perdão. As cinzas é aquela decepção que você teve no passado e às vezes ficou com raiva até de Deus. Nós não podemos deixar as cinzas ficar ali dentro de nós. Nós temos que limpar toda manhã nosso coração, liberar perdão, pedir perdão. São pecados guardados, vícios guardados, e nós temos que confessar para o Senhor, para Ele limpar. Para nós pedirmos, Espírito Santo, Deus Santo, passa teu sangue dentro de mim, me limpa dessas cinzas guardadas. E Ele diz, regozijai-vos sempre, alegrai no Senhor, não pelas circunstâncias, mas pela confiança. Orai sem cessar, vivei em oração com o Senhor, porque isso é colocar lenha todo dia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Viver em gratidão, ter um coração sem murmuração, mas cheio de gratidão. Agradecer pela vida, pelos livramentos. Às vezes nós falamos dos problemas, mas não falamos das bênçãos que recebemos ao longo da vida. Vamos ser gratos em tudo, porque vemos ali a mão de Deus, que possamos ter o olhar de Cristo em nossas vidas. Isso é lenha. Lenha que vai fazer o fogo permanecer, o fogo do Espírito. E aí sim ele diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, Vamos dar ouvido à palavra de Deus, o que ouvimos na pregação, na palavra. Vamos nos apegar ao que o Senhor Jesus falou, porque é lenha. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Tudo vai vir para você, mas você fica para você o que é bom. Às vezes tem coisas que a gente não pode impedir das pessoas falarem, da gente ver, da gente viver, mas só fica para você, só guarda para você na mente e no coração o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. E olha o 23 para a gente terminar. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, sejam conservados inteiros, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai ser repreendido na volta de Jesus, porque você tem mantido as lenhas para que a brasa fique bem quente e o fogo do Espírito Santo continue aceso na tua vida. Que o seu coração seja um altar para Deus. Que o meu coração seja um altar para Deus. Que nós possamos toda manhã tirar as cinzas, aquelas coisas do passado, aquelas angústias, aquelas coisas guardadas, o pecado guardado. Vamos tirar e vamos colocar novas lenhas de gratidão, de amor, de mansidão, dos frutos do Espírito em nós, humildade, Vamos colocar o bem, porque aí sim nós vamos viver, uma nova vida. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então o Senhor virá, e quando ele vier, ele quer encontrar corpo, alma e espírito íntegros, inteiros, irrepreensíveis diante dele, para que ele não fale assim para nós, eu não vos conheço, apartai de mim. Mas para ele falar assim, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Não apagueis o Espírito. Busque o Espírito Santo e deixa ele te encher. E a maneira do fogo descer, pela vinda o próprio Cristo mandando esse fogo ardente em você, esse desejo de buscar, esse desejo de servir, só vai vir quando você limpar o altar que é seu coração e sua mente e colocar novas lenhas. O Senhor mesmo mandará. Busque a santidade, busque o que é correto, busque o fruto do Espírito, busque o Espírito Santo. Ele dará. O nosso Pai dará a você o Espírito
quando você o pedir. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não apague a chama do Espírito Santo dentro de você. Graça e paz.